Eu me chamo Evandro Luiz de Carvalho, o Lúcio ajuda a Rame Faneloro no Brasil, e venho, por intermédio desse áudio, levar até vocês os conselhos e esclarecimentos do Odu que nos foi dado Ifá para o ano de 2021. Após vários cerimoniais que deram início do dia 30 e 31 de dezembro a 1º de janeiro de 2021, o Odu que se apresentou para nós foi o Ogunda Massá, acompanhado do primeiro testemunho, Ireteoba, Ireteobara e Ossadi. A ordem dos testemunhos configura uma profecia ao sobo negativa, ou seja, ainda muitos desafios para o ano que se inicia, que entenderemos mais especificamente durante o áudio. Portanto, a profecia determinada por Ifá foi o Sobo Ofo Niunxinxe Cafetileri, que significa perda dos recursos financeiros que são obtidos através do trabalho, em decorrência do individualismo, mau uso dos recursos, erro das estratégias governamentais, incompetência dos gestores públicos e desunião da população. Embora sabemos que ainda estamos dentro de uma pandemia que surgiu no ano passado, um dos impactos relevantes do ano estará relacionado ao crescimento do desemprego, cortes e atrasos salariais e principalmente o corte de recursos que beneficiam os menos favorecidos. E ao indagarmos Ifá em busca de solução para esse problema, Ifá nos revelou Egun Onire, que significa que os egos, os mortos, nos ajudarão a sair das dificuldades. É importante que cada um busque a forma de reverenciar seus ancestrais de acordo com as visões e práticas religiosas de cada um, na intenção de abraçar a ajuda disponibilizada para o ano, que será fundamental para nós. Os orixás que governarão o ano será Emanjá e Eleguá. Bandeira azul com bodas vermelhas. O ebó, para vencermos a dificuldade durante o ano, que foi marcado por Ifá, é Akukookan, Adiemeji, Eyeleokan, Achofunfun, Achopupa, Ishu, Bobuigui e Polopouou. Os orixás que governam o ano e o arquétipo deles representam as energias celestiais que influenciarão o comportamento humano com o objetivo da evolução coletiva. E temos com isso uma boa notícia. Iemanjá governa o ano. Com ela encontramos a liberdade que tanto buscamos, principalmente em um momento de restrições e limitações das quais estamos sendo submetidos. É importante ressaltar que a liberdade associada a Iemanjá não é exatamente a de ir e vir, ou liberdade financeira, mas sim a liberdade emocional, o desapego, e isso, por sua vez, torna, sim, o ano muito mais leve. Iemanjá representa os seios, o leite materno, a resistência e a nutrição emocional, tudo que nos causa satisfação interior. O leite materno, por sua vez, é o primeiro alimento que ingerimos ao nascer, estando associado à sobrevivência de um recém-nascido, uma vez que alimenta e fortalece o sistema imunológico. Nosso organismo encontrará meios de adquirir imunidade contra as doenças. Com relação à vacina, significa que poderemos ter a necessidade de fazê-la mais de uma vez até que encontremos a solução definitiva. As autoridades criarão leis para defendê-las, aplicando de forma rígida, embora a violência contra a mulher venha se intensificar por conta dos complexos masculinos diante do crescimento social. No entanto, as leis rigorosas serão aplicadas como narra o caminho de Ogunda Massá. Indica também o aumento dos estudos científicos na busca de entendimento da imunização de recém-nascidos, como também os estudos das regiões costeiras. O mar traz respostas positivas durante o ano. No geral, o organismo humano encontrará meios através da alimentação
ou um alimento específico que fortalecerá as defesas do nosso organismo contra ataques externos. A água é fundamental nesse processo, já que a desidratação pode ser um fator predominante na infecção do vírus que atualmente nos ameaça. Como a bebida alcoólica e alguns alimentos causam desidratação, é fundamental ingerirmos bastante líquidos nesses momentos. E por conta dessa regência, teremos problemas com relação à água potável, problemas hídricos, esgoto, saneamento em algumas localidades do país. A chuva e a tempestade e a ocorrência de furacões, tornados, ventanias se formarão no oceano durante o ano com mais intensidade. Os aspectos mais significativos que definem bem as características de Iemanjá estão relacionados à resistência emocional e à supremacia desse grande orixá, como é narrado no Odu Baradeira, e a reconfiguração da mente, como também é narrado no Odu Turapompei. Ou seja, Iemanjá representa a capacidade libertadora da mente humana, o desapego, a regeneração do mundo, assim como o poder de transformação pessoal. Características espirituais essenciais nesse momento difícil da história da humanidade. Com base nesses aspectos, Iemanjá representa a libertação, principalmente das amarras emocionais que limitam nosso processo evolutivo por nos aprisionarem a padrões sociais, políticos, familiares, religiosos já obsoletos que dificultam a socialização no novo mundo. Isso indica que as pessoas tendem a se libertar com mais facilidade das relações abusivas, de padrões obsoletos ancestrais, empregos e amizades falidas, pensamentos atrasados, tudo aquilo que já não tem mais sentido para nós e que não serve mais. Ou seja, ganharemos forças para sairmos da zona de conforto que fornece uma falsa sensação de pseudo-felicidade e segurança que nos paralisam diante dos nossos objetivos. Teremos maior coragem para nos expressar como realmente somos. Teremos força emocional para isso. Com isso, o respeito ao próximo e a luta pela igualdade se fortalecerá. A inclusão social, o respeito às diferenças, será notório esse ano. Um ano positivo para a militância contra o preconceito e a intolerância. Destaque também a todos os projetos que visam a igualdade social. Iemanjá também representa a força do povo, a maternidade universal. Tal representação indica o nascimento de um novo mundo, do qual teremos que nos adaptar. Representa os cardumes de peixe, portanto, os núcleos coletivos se fortalecerão e se rebelarão em conjunto contra qualquer tipo de preconceito ou atitudes autoritárias que causam sofrimento alheio, principalmente contra os governantes públicos. Representa também Iemanjá a vitória do povo. O conservadorismo extremo perderá forças. Um ano de choque entre os que se adaptam ao novo e os que vivem presos no passado. Também indica o surgimento de novas ideias, novas tendências, novas criações, modernizações e investimentos na área da educação e evolução da mentalidade social. No entanto, a parte desafiadora dessa regência está relacionada às fragilidades e carências emocionais. São elas que, de fato, tornam o ano difícil para muitos que não trabalharem essas características, já que Iemanjá representa o poder emocional que será necessário para vencermos os obstáculos e adversidades que surgirão durante o ano. É importante frisar que nossas vulnerabilidades emocionais estarão mais visíveis, nossas fraquezas, pois Iemanjá representa a força interior, a força emocional do ser humano. E o quanto um ser humano é capaz de superar as perdas e as crises e seguir em frente. O quanto nossas emoções estão blindadas das influências caóticas do mundo que sabotam nossos planos. Como um problema ou uma perda pode desabar um ser humano e comprometer seus projetos futuros de acordo com a sua resistência emocional. Devemos entender que esse ano, o poder real é o poder emocional. Ele fará toda a diferença. É importante a consulta com oráculos de Fá para identificarmos
essas fragilidades e assim poder corrigi-las. O conselho é refletirmos se o que expressamos tem a ver com o que realmente somos, estamos sentindo internamente. Do contrário, se for só exibição, estaremos mais suscetíveis a baques emocionais, descréditos, vergonhas. As falsas boas intenções serão visíveis, principalmente dos que simulam a bondade. Indica um aumento e agravamento nos casos de depressão, síndrome do pânico, condutas escapistas, vícios e projetos inacabados por conta da desestrutura emocional. Os conflitos internos podem dar lugar às atitudes extremistas, de modo que os mais afetados terão dificuldade para compreender a si mesmo e conviverem com aquilo que é diferente e, portanto, serão isolados, pois, em decorrência do desequilíbrio, confundirão liberdade com libertinagem ou liberdade com desrespeito e sofrerão as consequências sociais. Recomenda o banho de mar. Iemanjá é rainha Okunim, e através de Iemanjá em Albaradi, o poder masculino se rendeu à força feminina, e por admiração no mito foi coroada por Xangô, representação da autoridade suprema. Após superar os obstáculos impostos pelo mundo, foi reconhecida pela bravura, resistência, sacrifícios, perseverança e amor pelo próximo. Essas características indicam respeito e reconhecimento à força feminina e um protagonismo nos variados setores. Indica também quebra do machismo, da autoridade masculina sobre a mulher nos diferentes setores. As mulheres se mostrarão mais competentes que os homens durante o ano. Suas qualidades se tornarão notáveis ao fazerem a diferença, quebrando visões machistas estabelecidas há séculos, e um novo conceito sobre a força feminina se perpetuará para as gerações seguintes. Sem dúvida, é um ano das mulheres. As autoridades criarão leis para defendê-las, aplicando de forma rígida, embora a violência contra a mulher venha se intensificar por conta dos complexos masculinos diante do crescimento social. No entanto, as leis rigorosas serão aplicadas como narra o caminho de Ogum Damassá. É importante ressaltar que aqueles que não se sacrificaram ou não se sacrificarem não colherão nada de significativo esse ano. Uma vez que Iemanjá representa a constância, o trabalho contínuo, a perseverança, a concentração e a entrega em prol de um objetivo. Mas também devemos compreender que dentro desse processo, que os nossos planos são guia para os nossos objetivos. Devemos entender que frustrações e imprevistos fazem parte do percurso. E, portanto, devemos aceitar o novo estilo de vida. Devemos reclamar menos, acreditar que as coisas serão mais fáceis do que realmente são, só causará desânimo e frustrações. Um ano onde o caminho mais fácil não levará a nada. Procurem reestruturar o lado emocional dentro dos variados recursos que dispõe a medicina e a nossa religião. E com certeza superarão os obstáculos que surgirão durante o ano e com certeza alcançarão as suas metas. Orixá dinâmico, considerado o grande jovem orixá, dono do oráculo de Miridilogum e, por sua vez, porta-voz, mensageiro de Olófin de todos os orixás. É o grande adivinho da regra de Oxa, suas cores tradicionais são o vermelho e o preto, e o seu número esotérico é o número 3, embora se comunique em todos os odus do oráculo de Miridilogum. Orixá mais importante entre os orixás. Sem ele, nada se cumpre. Orixá das surpresas inesperadas, da comunicação, das revoluções, da palavra humana, dos caminhos e encruzilhadas por onde todos nós transitamos no transcurso da vida. Através dele e de seus caminhos,
chegam até nós as oportunidades, os recursos, o bem e o mal que regem os acontecimentos mundanos. Uma das características espirituais que definem bem o poder desse orixá está relacionada ao mito de um jovem pobre, desprezado por todos, que ao curar Olófin de uma grande enfermidade, onde todas as divindades haviam falhado, ganhou o direito de comer primeiro que todos os orixás, como também de ser o porta-voz entre os dois mundos, tornando-se o mais importante entre todos os orixás. Representa então, através desse mito, a cura definitiva de doenças que chegará de onde menos se espera. Cresce a preocupação por recursos básicos que garantam o sustento de todos. A fome pode se intensificar em nosso país, mas a solução chegará. Quando rege o ano, traz, através de sua analogia, grandes possibilidades para nós. Aponta o surgimento de muitas informações e muito conhecimento que ajudará a todos. Mais acesso e informações que antes eram restritas a poucos. Aponta grandes avanços digitais. Indica um ano para estarmos abertos para experimentarmos o novo. Nos permitia o lema desse orixá. Podemos ignorar algo que no futuro será parte da nossa sociedade. As pessoas que possuem seus próprios negócios ganharão visibilidade e crescerão muito durante o ano. Destaque para as profissões que utilizem qualquer meio de transporte. Também indica o crescimento do comércio local, legalização do trabalho autônomo. Eleguá representa o inesperado, o excesso de informação e a criatividade. Portanto, um ano de muitas novidades que surgirão de momento e a todo momento. Muitos acontecimentos ocorrerão ao mesmo tempo. No entanto, devemos ter cuidado com a ansiedade. O excesso de informação deixará a impressão de que muitos estão ficando para trás e, impulsionados por esse sentimento, podem apresentar conclusões que foram criadas de forma amadora, sem revisão, sem preparo e serão frustrados. Devemos ter sumo cuidado com atitudes inconsequentes, sobretudo nas redes sociais. Os que não souberem lidar com o sentimento de rebeldia, característica de Eleguá, terão sérias consequências. Devemos saber lidar com a necessidade de sermos do contra, sem fundamento, só para aparecer. Essas condutas serão muito recriminadas. As pessoas estarão mais cansadas dessas futilidades do ego. Pois a rebeldia, caracterizada por Eleguá, é a rebeldia com uma causa, com sentido, que deixe algo de bom. Essa será valorizada. Pois essa regência aumenta as discórdias, os debates, os desentendimentos, as divergências e os conflitos intelectuais de ideias e do ego. A polarização representada pela cor vermelha e preta representa bem tais conflitos. As cores, também vermelha e preta, está associada ao bem e o mal, à vida e à morte. Devemos estabelecer no transcurso do ano as estratégias necessárias, já que o bem e o mal, a vida e a morte, estará presente a todo momento com mais intensidade. Negar que o mal existe, ou a morte, é uma forma de irmos ao encontro, de flertar com esses males. Portanto, ainda teremos muitas mortes e, em contrapartida, também muitas soluções. A tecnologia científica nacional terá grandes avanços. Lembre-se que Eleguá curou Olófin. Por ser o porta-voz de Olófin, Eleguá representa qualquer forma de linguagem, gestos e símbolos, grandes oportunidades profissionais para aqueles que dominem qualquer língua. Eleguá representa também a razão, o intelecto, a análise, o discernimento, fatos e dados. Crescerá a busca por tudo que é confiável, que tenha base e lógica. Procurem fundamentar os posicionamentos. Uma das coisas que a pandemia ensinou é que o achismo leva ao abismo. Teremos uma enxurrada de informações superficiais, erradas,
que não há comprovações e deixarão as pessoas confusas. Lembre-se que as encruzilhadas, os diversos caminhos regidos por Eleguá, representam exatamente isso, as dúvidas e as incertezas principalmente. Juntamente com seu espírito revolucionário, aquilo que pode ser considerado definitivo, que surge de momento, logo poderá ter uma reviravolta e já não ser mais correto e o melhor caminho a seguir. Com isso, o clima de incerteza vai pairar o ano durante todo o tempo. Devemos consultar o oráculo de Ifá com mais intensidade para podermos analisar com mais profundidade os fatos individuais de cada um para tomarmos as melhores decisões entre o que é certo e o que é errado para nós. Principalmente vivendo um dia após o outro, sem estabelecer verdades absolutas. Devemos se concentrar no presente, no que pode ser feito, e os caminhos vão se formar para cada um de vocês. O jornalismo ganhará destaque, ou qualquer profissão que fale em público ou em massa, por exemplo, radialistas, locutores, ganharão destaque durante o ano. Eleguá também representa qualquer forma de comunicação rápida e prática, como e-mails, WhatsApp, teremos um aumento de contatos, não de amigos reais e verdadeiros. Pessoas que podem ter muitos contatos virtuais e poucos amigos reais. Aqueles amigos reais que construímos com o tempo, convivência e o esforço, esses estarão escassos durante o ano. Os que não entenderem isso podem sentir-se muito sós. E vale lembrar que os inconsequentes sofrerão bastante, visto que estarão expostos à dor de serem julgados. Devemos estar atualizados e atentos a todo momento. Essa regência indica que a internet chegará aos menos favorecidos. E também que pessoas que trabalharam duro nos bastidores ganharão reconhecimento entre aqueles que já estão estabelecidos. Muitos sairão do anonimato, como ocorreu no mito entre Eleguá e Olof. Devemos tomar sumo cuidado em não nos deixarmos influenciar pela velocidade que as coisas acontecem nas redes sociais. Elas passarão a falsa impressão de que tudo está indo rápido demais com relação ao tempo real do mundo físico, quando, na verdade, a velocidade do mundo real continuará a mesma. Devemos, então, equilibrar o mundo virtual com o mundo físico. Todos os contatos ou dados que adquirimos pelos meios digitais e redes sociais, ainda que de grande valia, são superficiais até não os solidificarmos na realidade física, com muito trabalho e esforço e presença física, como indica a regência superior de Iemanjá, que representa o quanto alguém é capaz de sacrificar tempo, suor, neurônios em prol de um objetivo. Esses requisitos são importantes para o sucesso pessoal de cada um. Até os que trabalham com o mundo virtual devem dispor de horas de trabalho, estudo e dedicação física para terem sucesso. No entanto, paralelamente, as oportunidades de trabalho no setor virtual crescerá muito. A educação terá reformulações. O ensino remoto e à distância, ainda que com muitos desafios no momento, ganhará estrutura e solidez. O trabalho autônomo nesse setor tende a crescer muito e ser muito promissor. Aponta também que os crimes virtuais estarão em alta esse ano. Cuidado com aplicativos de banco, fortalecer as senhas é muito importante. Exposições de prints, conversas, crimes que se desvendarão pelos aparatos eletrônicos e principalmente pelas redes sociais será comum durante o ano. Um ano de muitos problemas ocasionados por hackers, panes eletrônicas, panes virtuais e dos sistemas que operam as grandes máquinas. Podemos ter acidentes aéreos, como também panes eletrônicas dos aparelhos eletrônicos, ser muito comum durante o ano. Também é importante que lembre-se que Eleguá representa os hobbies, o divertimento, a farra. Não é por um acaso que colocamos brinquedos, bola de gude e etc.
Essas características são muito importantes para motivar o ser humano. No entanto, devemos saber nos equilibrar entre os deveres e o lazer. Podemos estar mais influenciados por essas energias e esquecermos os nossos compromissos e obrigações do dia a dia. Um ano de comemorações, festas, aumento do consumo de álcool, devemos lembrar que ainda estamos dentro de uma pandemia e até que tudo não se resolva, devemos controlar esses impulsos. Podemos ir com muita sede ao pote quando as coisas se aliviarem, mas se não tomarmos cuidado, podemos deparar com os males ainda existentes em nosso cotidiano. Eleguá também representa, junto com Iemanjá, os cauris, os búzios, que antigamente eram utilizados como moeda. Teremos novidade na nossa moeda e a forma de pagamento, de troca de valores. Recomenda o culto desse orixá com mais constância para fazermos as melhores escolhas, como também para nos apontar a direção e nos desviar dos perigos que ameaçam a todos nós. Ogum Damassá. Através da união, alcançamos o êxito. As orientações desse refrão serão extraídas do mito, onde narra que as dificuldades vividas por Ogum e Oxóssi foram superadas a partir do momento que eles compreenderam a importância da união entre ambos. As descrições a seguir estarão embasadas nas duas possibilidades e fases do caminho: os que entenderam a importância da união e os que ainda se apoiam no individualismo e, como resultado, a consequência de ambas as posições. E é importante ressaltar que o símbolo da união em Fá está exatamente representado no receptáculo de ferro onde está contidos os atributos de Ogum e Oxóssi juntos que recebemos quando nos iniciamos em Fá. E esse receptáculo, essa união espiritual, nasce no Ogum Damassá e se perpetuou em nossas escrituras até os dias de hoje. Com base nessa simbologia, podemos dizer que estamos dando início ao nascimento de um marco na história do nosso país a partir desse ano. E isso significa que os grupos se fortalecerão, surgirá grandes alianças políticas e sociais com o objetivo de superar as dificuldades, como também propostas que beneficiará os grupos coletivos que, por sua vez, vão estar em evidência. Disse Ifá que muitos grupos se fortalecerão para lutar por seus direitos, dando lugar a muitas manifestações populares. Disse Ifá que as pessoas que antes viviam em conflitos se unirão com o objetivo de derrubar os chefes de governo que restringem o povo. Ou seja, prevê uma união e o crescimento de grupos radicais com esses objetivos. O povo terá consciência de que não é o que eu posso fazer, mas sim o que podemos fazer juntos. Esse posicionamento coletivo será valorizado a partir desse ano. Diferente dos anos anteriores, esse ano com muito mais forças em decorrência das consequências e sequelas ocasionadas pela desunião. Entenderão que, se não nos unirmos, a crise e a escassez se intensificará para todos. A partir desse ano, o valor de um indivíduo estará relacionado ao grupo que ele fará parte. E aqueles que mantiverem uma posição egoísta serão excluídos dos grupos sociais, religiosos e políticos, e aos poucos sumirão. O individualismo será visto como algo deficiente. As posturas absolutistas aos poucos serão derrubadas pela maioria. Essa simbologia indica a privatização de empresas estatais, como também muitas empresas podem desaparecer durante o ano, outras serão vendidas e muitas se fundirão, tornando-se uma só. Também aponta o crescimento das pequenas empresas. É um ano de muita troca, intercâmbios e movimentos cooperacionais. As associações, os grupos ideológicos que defendem uma causa maior ganharão destaque durante o ano. Por outro lado,
os grupos com objetivos negativos e ruins também se intensificarão. Com isso, o crescimento de organizações criminosas se fortalecerá, assim como os arrastões, os assaltos em grupo, as associações e formações de grupos com objetivos obscuros, sejam elas políticos, religiosos ou sociais. Isso porque Ogum Damassá fala da atração, da união por pessoas que estejam na mesma sintonia, objetivos e intenções. Portanto, aquilo que temos dentro de nós, as nossas intenções, as nossas motivações, inevitavelmente será as pessoas que atrairemos para o nosso convívio. E, portanto, vale ressaltar que as boas e más uniões serão eternizadas na história como exemplo para as futuras gerações. Esse Odu aponta a escassez durante o ano. Embora não nos faltará definitivamente o alimento, vale lembrar que Ogum e Oxóssi não conseguiam caçar. E isso indica, sim, que teremos problemas no abastecimento de alimentos durante o ano. No mito, Ogum e Oxóssi não compreendiam os motivos de seus fracassos. Diante disso, é importante fazermos uma reflexão. Minha ideologia e escolhas condizem com a realidade? Ou é o meu ego que quer muito que isso seja verdade? Há fatos reais que comprovem exatamente que as minhas ideias podem dar certo? Ou sou eu que queria muito que tal coisa desse certo? Será que não estamos presos às ilusões e armadilhas do ego? Você é daqueles que, quando alguém sensato quer te dar uma luz e você responde: não quero ouvir, você quer me mandar, não aguento, você está me oprimindo, bate o pé e faz bico? Façam algumas perguntas a vocês. O que realmente está me motivando internamente? Será que é o capricho? Eu realmente preciso disso? Ou é a necessidade de me autoafirmar, de ser o melhor em comparação aos outros, de exibir que sou bom? A partir daí, entendendo as suas motivações, com certeza entenderão os seus fracassos. Bom, o que eu quero dizer é que quando fazemos essa reflexão e deixamos o ego de lado, as competições fúteis, podemos de fato analisar as circunstâncias de forma inteligente. E temos com isso a possibilidade de alcançar um entendimento profundo daquilo que realmente é. E só assim, com esse conhecimento, conseguimos aplicar na realidade com sucesso. E somente despidos da vaidade do ego, que muitas vezes nos cega, podemos de fato compreender o que realmente viemos fazer nesse mundo e não permitir que tais influências possam de fato nos afastar do nosso real propósito. Vejam que foi a partir daí que Ogum e Oxóssi compreenderam o real sentido da própria existência e principalmente da união entre ambos, e tudo fluiu. Este Odu nasceu o toque da porta do Ibodô. Isso indica que teremos dificuldade para atravessar as barreiras impostas pelas fronteiras e dificuldade com exportação e importação, embora tudo se resolverá no transcurso do ano. A consagração em Orixá é fundamental para as pessoas restabelecerem a vitalidade. O Odu conta a história do traficante de porcos, indica roubos de carga, de automóveis, assim como o contrabando aumentará significativamente. Mas o sistema de segurança público será incisivo no combate. Cresce a luta pela defesa dos animais e muitas campanhas para deixarmos de comer carne. Indica crescimento no setor agropecuário, assim como a contaminação nesse setor. Ogum Damassá Olofin proibiu a passagem e Ogum violou. As leis estarão mais rígidas. Indica que toda forma de lei será aplicada a todo rigor. Aos que ultrapassarem os limites, com certeza, terão consequências. Tanto as leis universais como as leis da terra serão firmes. Os atos inconsequentes se pagará caro. É importante não nos deixarmos influenciar por maus exemplos. Esse Odu, Ogum se assustou com os ruídos.
Devemos blindar nossa mente das influências externas para evitar sustos e pânicos sem sentido. Não devemos nos impressionar com as notícias antes de termos certeza de que são reais. Fofocas, escândalos, calúnia será comum durante o ano. Esse Odu indica problema com os filhos sem limite e crescimento dos casos de agressão de filhos com os pais, avós e etc. Também aumenta o consumo de entorpecente. É importante fazermos ebó constantemente para driblarmos os sussurros, as negatividades, os obstáculos e opositores que dificultarão o nosso progresso. Esse Odu deixa à disposição um recurso espiritual valiosíssimo, capaz de neutralizar os perigos da morte prematura para quem esteja nessas condições ou numa condição maior de vulnerabilidade. A águia se tornou guardiã de Ifá. Novos líderes nos setores públicos assumirão o poder. A economia começará a se reerguer a partir do segundo semestre. As religiões passarão por grandes reformulações e descréditos. Marca a morte de líderes religiosos. Um novo conceito religioso poderá surgir a partir de acontecimentos ruins que vão abalar as estruturas das religiões, que obrigarão elas a se renovarem. Leteoba indica um aumento das enfermidades sexualmente transmissíveis, assim como o escândalo de abuso por figuras públicas. É importante frisar que a riqueza para muitos, assim como as oportunidades, encontraremos em situações inusitadas, diferente das casuais. Disse Ifá que devemos aceitar o novo estilo de vida e fazermos as mudanças necessárias, do contrário, nenhum esforço trará resultados. Não podemos insistir naquilo que não funciona mais, que já é obsoleto para esse momento. Esse é um Ifá de renovação em todos os setores e de mudanças importantíssimas que deverão ser feitas por todos. Ao mesmo tempo, esse Odu indica o surgimento de boas oportunidades, que só poderão ser vistas pelos que estiverem olhando para frente. Devemos oferendar ao Xun na busca de novos caminhos, principalmente para aqueles que se encontrem em situações difíceis. Nesse Odu, Oyá perseguia Xangô. Muitas pessoas, por conta de uma necessidade de liberdade, terão dificuldade para se desligarem de relações obsessivas, abusivas, tóxicas. Isso inclui famílias, amigos e relações afetivas. E isso pode dar lugar a muitas ocorrências judiciais. Em contrapartida, aqueles que estiverem abertos a iniciarem uma relação, será um bom período. Muitas pessoas estarão em busca de união. Em virtude do caminho que Oxum se casa com o príncipe neste Odu, dá indícios de que o ano pode ser um ano bom para as relações afetivas. Também aponta o aumento dos casos de doenças mentais, assim como loucuras, derrames. Devemos cuidar tanto no médico, tanto na medicina, e também buscar os recursos espirituais, principalmente aos pés de Iemanjá, quem manterá a nossa saúde mental durante o ano. Bom, por fim, disse Ifá, há quem seja humilde obreiro e viva como rei, pois desfruta das maiores riquezas da terra, que é a saúde e a paz. Ou seja, devemos entender que padrão de vida não é o mesmo que qualidade de vida. Que nesses novos tempos é importante compreendermos que devemos aprender a lidar com a dor de não sermos perfeitos. Que status, fama e dinheiro não significa que teremos reconhecimento, respeito e felicidade. Que o valor de uma pessoa não está relacionado ao que ela tenha de material, mas sim a capacidade de fazer a diferença na própria vida e daqueles que os cercam. Devemos passar a vida querendo provar que somos melhores que os demais, pois sempre haverá alguém que será melhor em algum quesito, e isso causará sofrimento. Não existe um modelo de felicidade. Cada um, com certeza, deve encontrar o seu de acordo com a sua essência. Iboru, Iboia e Boxixi. Recomendo que busque as orientações mais detalhadas com seus respectivos padrinhos, assim como as cerimônias que foram marcadas por Ifá para termos um ano melhor. Que as bênçãos de Olófin cubram a todos. Um forte abraço.
Yoko bio bobi. Ayaya wo 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 yoko bio rumila. Ayaya wo yoko bio bobi. Ayaya wo yoko bio bobi. Ayaya wo yoko bio bobi. Ayaya wo yoko bio rumila. Ayaya wo yoko bio bobi. Ayaya wo yoko bio bobi. Ayaya wo yoko bio bobi. Ayaya wo fejekete oluo ferawo. Erimpin la wase. Ofejekete oluo ferawo. Erimpin la wase rawo. Ofejekete oluo ferawo. Erimpin la wase. Ofejekete oluo ferawo. Erimpin la wase rawo. Ofejekete oluo ferawo. Erimpin la wase.